Se você está tendo problema com desplacamento de piso, revestimento na sua obra, pare e assiste esse vídeo que você vai entender o que está acontecendo e você vai entender como você vai solucionar esse tipo de manifestação patológica na sua obra, tá bom? Pessoal, meu nome é Engenheiro Henrique Bosco, sou engenheiro civil, perito em engenharia da construção, tá bom? E hoje a aula que eu vou dar para vocês, o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui é como vocês devem assentar um porcelanato, um revestimento cerâmico, principalmente focados hoje em áreas internas, tá? Fachada vamos deixar para uma próxima oportunidade. O nosso vídeo aqui vai estar baseado não só na norma brasileira, né? Apesar de ser uma norma antiga, né? Uma norma que vigora desde 96, que é a 13753, tá? De 1996, tá? Para sair a revisão dela agora em 2020, mas também eu busco, né, informações, por exemplo, na NCTA, lá dos Estados Unidos também, que é uma associação que rege esse tipo de situação. Então vamos lá. O que acontece? É muito comum, hoje em dia, a gente pega prédios inteiros, condomínios inteiros, às vezes estão sendo entregues e já estão desplacando. Você vê cozinhas desplacando, peças de piso saindo inteiro, placas cerâmicas saem inteira, na mão muitas vezes, sem nenhuma dificuldade. E por que que isso está acontecendo, Henrique? O que que acontece que cada vez mais eu recebo chamado associado a isso? Vamos lá, eu acho que para a gente conseguir entender o que acontece, é muito importante a gente entender o que deve ser feito, né? De um modo geral, quando a gente pega uma peça de piso dessa que destacou, são muitas as opções, mas muitas vezes a gente vê o tardós da peça, ou seja, né? Estamos aqui com uma placa cerâmica. A gente tem o lado do esmalte e tem o lado tardós, que é a placa aqui, a bolacha, né? Depende, né? Você tem a bolacha, depende da região do Brasil, como você vai chamar, que é a parte que tem que ter a aplicação de massa. Essa peça, pela norma, 90% dessa peça do tardós em áreas internas deve estar com aplicação de argamassa, ou seja, tem que estar com a massa, não em forma de cordão, mas em forma quebrada. Então vamos lá. Vamos começar a partir aqui a explicação, o passo a passo de como deve ser feito todo esse procedimento de assentamento da placa cerâmica. Vamos começar pelo quê, pessoal? Vamos desenhar um pouco aqui, vamos imaginar que a gente tem nosso piso aqui, tá bom? Temos o nosso, vou colocar aqui a nossa laje, tá bom? Laje de concreto. Vamos imaginar o sistema mais tradicional possível, né? Estamos num prédio, laje de concreto aqui, 8, 12 centímetros, não sei, né? Vamos independente. E a gente tem nossa laje rígida e acima dela a gente vai ter o nosso contrapiso. Vou desenhar ele aqui, vamos imaginar que é um contrapiso aderido, tá? Não vamos pensar que é um flutuante. Então nós temos nosso contrapiso perfeitamente executado aqui. Esse contrapiso vai estar aqui, tá bom? Então, concreto, contrapiso, argamassa de assentamento, vamos ver se eu consigo fazer. Você me fala se não tiver dando para ver. Aqui, ó, a gente vai ter a nossa argamassa de assentamento, tá? Seja ela uma C1, uma C2, uma C3, né? Estamos falando aí das argamassas naturais. E aí por cima dela a gente vai ter aqui a nossa placa cerâmica instalada, seja ela um porcelanato 30 por 30, uma pastilha, grandes formatos de 1,20, 2,40, enfim. Temos nossas placas com o rejunte aqui no meio e a placa cerâmica. Placa cerâmica. Tá? Então esse é basicamente o sistema que a gente está estudando hoje, que a gente está tentando entender o que está acontecendo. O que acontece, tá, pessoal? É sempre muito importante a gente entender qual é o elo construtivo. A gente sempre faz muita analogia da corrente quando a gente vai falar nesse tipo de sistema, inclusive a própria norma aborda dessa forma, a norma de fachadas já expõe isso muito amplamente, tá? A norma de 2017. Então vamos imaginar aqui, ó, vamos fingir que nós temos os elos, um elo 1, elo 2, elo 3, então aqui, ó, laje de concreto, contrapiso argamassado, aderido no nosso caso, tá? Depois do contrapiso a gente vem com a argamassa de assentamento, argamassa colante, e a placa cerâmica propriamente dita. Então temos 4 elos. Ah, Henrique, desplacou meu piso cerâmico, tá? Eu tô com um piso aqui que desplacou
que saiu? Aí que você começa a fazer seu estudo. O que está saindo? É a argamassa que está soltando da laje, é a argamassa colante que está soltando do tardós do piso, é a argamassa que está soltando do contrapiso, entende? Então a gente tem que entender qual é o elo fraco na sua construção e aonde que está rompendo e por consequência colapsando o seu sistema, tá? Então o que a gente mais vê e aonde essa aula vai focar? Aqui, argamassa colante. Então essa conexão entre a argamassa colante e a peça cerâmica é o que a gente vai estudar hoje aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. É muito importante, a argamassa colante ela não é feita para regularizar imperfeição de contrapiso, tá, pessoal? Você vê obra aí para todo que é lado, o pessoal faz argamassa colante de altas espessuras, não pode de jeito nenhum. Existe uma necessidade de planicidade aqui no contrapiso, de forma que você não tenha mais de 15 a 25 milímetros de desnível em 2 metros de raio, tá? Então você vai pegar a sua régua, 2 metros de raio, você tem que ter essa planicidade. Porque a argamassa não é feita para corrigir grandes imperfeições de contrapiso. A argamassa de assentamento ela é feita para gerar uma ancoragem química e física, depende do tipo de argamassa, né, do tipo de aditivação que ela tem, entre a placa cerâmica e o seu substrato, no caso o seu contrapiso normalmente é argamassado, tá? Então legal, estamos aí, temos essa planicidade, tudo bonitinho. Isento, tá, então vamos lá, Henrique, já fiz meu contrapiso, agora eu quero assentar meu piso. Primeira coisa, pessoal, 7 dias para vocês poderem aplicar a placa cerâmica em cima do contrapiso. Não pode romper isso antes, a não ser que você tenha algum tipo de aditivação. É lógico, é muito importante você estudar a intempérie, qual é a região que você está. A gente vive num país continental, não adianta você achar, estou no Rio Grande do Sul no inverno, meu contrapiso vai ter o mesmo tempo de cura do camarada que está lá no Ceará. É outra história, a massa vai secar de outra forma, a sua perda de água é de outra forma, consequentemente toda a cura do seu contrapiso é basicamente isso, ele vai ter cura, tá, pessoal? Então é diferente. Então o que a norma recomenda, o que eu recomendo, mínimo, então vamos lá, vamos fazer alguns passos aqui. Primeiro passo, fazer o contrapiso, tá bom? O contrapiso está feito. Segundo passo, 7 dias do contrapiso antes da instalação da sua placa cerâmica. Pessoal, esperem os 7 dias de cura do seu contrapiso, porque existe uma movimentação, existe a saída de água, existe o assentamento natural dessa argamassa. Isso aqui é crítico. Às vezes as pessoas estão com o prazo muito apertado e simplesmente negligenciam esse prazo. Então, vamos manter 7 dias aqui combinado entre nós, tá bom? Então, 7 dias. E aí você vai vir, vai fazer um teste bobo. Você vai pegar a sua chave, uma chave de fenda, e vai ver qual é a dureza superficial desse contrapiso. Ele não pode estar pulverulento. O que acontece? Você passou a mão no seu contrapiso, começou a soltar um monte de bolinha, um monte de areia, um conjunto de finos. Pessoal, reveja o que está acontecendo. Muitas vezes você acaba tendo que condenar esse contrapiso. Porque é a mesma coisa que fita crepe em areia, né? Você vê fita crepe nova, colou na parede, não fica. Por quê? Os finos na superfície vão impedir a boa aderência da argamassa com o seu substrato, contrapiso, tá? Então, não podemos ter finos soltos nessa superfície. Então, legal, não estamos com excesso de finos, não está pulverulenta, Henrique, tá show de bola, uma belezinha. Toma cuidado, às vezes o camarada tá cortando o bloco cerâmico com a lixadeira, só é obra, vai ter muito pó, então dá uma varrida. Eu costumo, inclusive, fazer uma lavagem com água, aí eu deixo secar. Não pode estar saturado esse contrapiso, tá bom? A argamassa colante é diferente de quando a gente usava argamassa com cal, tá? Método do bolão é outra história. A argamassa colante que a gente usa hoje industrializado, o substrato não pode estar saturado, tá bom? Não pode encharcar ele. A placa cerâmica também não pode estar encharcada, tá, pessoal? Então você vai vir aqui, vamos assentar nossa placa cerâmica. Esperamos 7 dias. Henrique, tá muito sol. Se você olhar, por exemplo, manuais de
grandes marcas aí de industrializados, você vai ver, é complicado, porque o teste normalmente que eles fazem, a tabela, vai ser em torno de 21 graus, sem a presença de vento, sem a presença de insolação direta. Então, como é que você garante isso? Na obra é outra história. Se você observar na sua obra, tá? Existe um critério necessário. Se você observar, você pode simplesmente aspergir, umedecer superficialmente seu contrapiso, tá? Para garantir que a sua argamassa não perca água para o contrapiso. De forma alguma ele pode estar saturado, tá? Nunca saturado. Você vai fazer a mistura, vai buscar no saco do seu fabricante, na ficha técnica, qual a quantidade de água deve ser adicionada na argamassa, tá bom? Então, fui lá, Henrique, adicionei 5 litros, 6 litros, tem que ver realmente, cada fabricante pede uma quantidade, 6 litros, bati a massa, o que acontece? Fiz a argamassa, não é preparou, aplicou, existem 15 minutos de maturação química dessa argamassa, para os ativos, né, ativar a parte química da argamassa, para ela começar a ter as propriedades dela. Então vamos aqui, ó, preparei no mínimo 15 minutos, cada fabricante tem o seu tempo, então vamos colocar aqui, ó, tempo de maturação, legal? Então vamos deixar a nossa argamassa maturar, pessoal, não é para pegar e já sair utilizando, maturou. Legal, Henrique, pô, mas tem o tempo em aberto, o que é o tempo em aberto? Aquela argamassa tem um tempo, a argamassa colante, ela tem a característica de formar película superficial, tá? Então, o que a gente vai fazer? 15 minutos, maturou, tô com as minhas placas cerâmicas, vou aplicar. Legal? Vamos partir do princípio que estamos com uma placa menor que 900 centímetros quadrados, ou seja, uma placa, por exemplo, 20 por 20. 400 centímetros, simples colagem por enquanto, seja ela na parede ou no piso, 400 centímetros quadrados. A gente vai abrir um quadro de até 2 metros quadrados, não mais do que isso, a norma desrecomenda, tá? Então vamos manter aí em 2 metros quadrados, por quê? Tempo em aberto, pessoal. Você vai estar lá, você vai pegar a sua desempenadeira metálica e você vai arrastar ângulo de 60 graus, tá? Então temos aqui nosso piso e temos a nossa desempenadeira aqui, que está vindo do nosso camarada. Desempenadeira metálica, aplicando a nossa argamassa, tá? O ângulo entre o nosso piso e o nossa desempenadeira, aproximadamente 60 graus, sem que não pode encostar, tá, pessoal? Não encostar. O que acontece? Ela não pode encostar porque ela vai estar tirando o material da base, tá? Então essa desempenadeira não pode raspar. Quando você passa a desempenadeira, escuta aquele arranhar, aquele... Esquece, vem lá do liso da desempenadeira. Então vamos lá. Processo de aplicação. A gente vai, primeiro, pegar o lado liso da desempenadeira, toda a desempenadeira metálica, seja ela semicircular, seja ela quadrada, como essa aqui, 8 milímetros. Você vai pegar o lado liso dela e você vai aplicar com o lado liso na superfície, tá? Formando aí uma camada de alguns milímetros de argamassa. Posterior a essa aplicação, vocês vão vir aplicar argamassa na sua desempenadeira, lado dentado, e vai vir aplicando naquele quadro de 2 metros que a gente falou, tá bom? 2 metros quadrados, 60 graus, sem encostar no contrapiso, tá? Então estamos aqui sem encostar no contrapiso, a gente vai dentar essa argamassa. Pessoal, um erro muito comum que eu vejo, o movimento mais natural que tem, né? A pessoa vem desenhando a argamassa, faz até obra de arte aí, né? Tipo, e é natural, né? A gente vê muito isso. A pessoa vem, desenha pra cá um risco, aí vem, desenha outro risco aqui, e desenha outro risco aqui, e desenha outro risco aqui, e vai desenhando. Já tive várias discussões sobre isso, né? Inclusive isso é algo que está em revisão nessa norma, muita gente está falando que vai mudar para 2020, e é o que a Associação Americana mostra que dá muito errado, tá? Isso é assunto para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Que é o quê? Isso aqui impede que o ar saia da argamassa quando você assenta o seu piso.
E ar é o quê? É a área que não vai ter contato da argamassa com o piso, com o contrapiso. Você está enfraquecendo a ligação desse elo, tá? Então, isso aqui, imagine que você tem uma bolha de ar. A bolha de ar que está aqui nesse meio, ela não consegue sair a hora que você encaixa o piso. Então, se a gente vier e fortalecer uma ligação com todos os cordões paralelos, fica muito mais fácil desse ar que está aqui, ele sair para fora, tá? Então esse ar vai sair de dentro. Então legal, quadro de 2 metros, então vamos fazer aqui nosso passo a passo. 15 dias de maturação, assentamento. 15 minutos, tal. Então, 2 metros quadrados no máximo, pessoal, que isso aqui pode estar aberto. Por quê? Se você abrir mais de 2 metros, vai começar a formar a película nessa argamassa superficial. Ou seja, você vai ver a hora que você colocar seu dedo, teste bobo, pessoal, não precisa de teste de laboratório, nada assim. Estou ensinando um teste fácil para vocês. Colocou o dedo na argamassa que está dentada lá, você esparramou, tal, bonitinho, colocou o dedo. Tem que melar o seu dedo. Se o dedo não melar, esquece, arranca e joga fora essa argamassa. Já foi, formou película, tá? Isso é uma característica de argamassa colante, ela forma filme. Formou filme, não tem mais boa aderência no tardós da peça. É aquela peça que você vê que a hora que ela sai, ela até desenha o cordão. Mas é bem fraco, é bem superficial. A hora que você tira a placa, tem um desenho superficial. Então, 2 metros, tem que estar melando o dedo a hora que você encosta na argamassa. Legal? Então já definimos isso, 2 metros quadrados. Quinto, cordão paralelo, pessoal. Cordão paralelo, sempre reto, sem desenhar, não pode de jeito nenhum. Vou dar uma apagadinha aqui, senão a gente não vai ter espaço mais para desenhar. Então, vou manter aqui a nossa laje, o nosso desenho. Legal. Então, isso aqui também pode sair. 60 graus já aprendemos, né? Bacana. Cordão paralelo. Então, já fizemos nossos cordões paralelos. Vamos assentar nosso piso. Pessoal, 1996 é quando foi feita essa norma. Em 1996, eles já falavam. Você vai assentar seu piso, você coloca ele levemente deslocado. Vamos desenhar aqui uma parede para vocês. Eu gosto de desenhar que eu acho que facilita o entendimento, né? Então vamos imaginar que a gente tem a nossa parede aqui, tá? E estamos assentando. Tem piso, piso, piso. Piso, já foi colocado aqui. Estamos colocando aqui. Eu vou colocar agora essa peça aqui. Vou instalar essa peça aqui. Legal. A hora que eu for colocar essa peça aqui, o que eu devo fazer? Eu devo colocá-la ligeiramente para o lado. Vamos imaginar. Estou com essa peça aqui, ela tem que vir parar aqui. Você vai instalar ela do lado e vai arrastar essa peça. O que vai acontecer quando vai arrastar? Eu vou colocar um vidinho aqui adicionado nesse vídeo depois para vocês entenderem. É para quebrar o cordão. Vamos fazer um zoom no nosso elo. Esse elo aqui, ó. Vou fazer um macro dele. Então, estamos com o nosso piso aqui. Estamos com os nossos cordões da desempenadeira aqui, ó. Desempenadeira deitada nela tem uma espessura aqui embaixo, que a gente falou que a desempenadeira não pode encostar no contrapiso. Então, temos nossos dentes aqui, ó, fazendo um zoom. E aí vem a nossa placa cerâmica e, pum, bate por cima aqui, cobrindo todos esses cordões. A hora que você coloca, o nosso objetivo é que esse ar no meio dos cordões saia. Não pode manter esse ar aqui, ele é nosso inimigo, porque ele está tirando a área de contato entre o contrapiso e o piso, entre o contrapiso e a placa cerâmica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deslizar essa placa cerâmica para a esquerda e para a direita. Tá? O cordão, outro detalhe importante. Vamos colocar aqui, ó, 6. O cordão paralelo, vamos imaginar que isso aqui é uma régua de piso amadeirado, por exemplo, 90 por 30. O cordão sempre deve ser no sentido da menor dimensão desse piso, tá? Então vamos fazer o cordão aqui e não aqui. Ah, Henrique, por quê? Simples fato de que se eu fizer o cordão assim, a dificuldade desse ar que está no meio sair para cá ou sair para cá é muito maior. Então a gente facilita a saída do ar fazendo o cordão perpendicular, tá? Então
Ó, cordão paralelo. Agora a gente coloca o cordão perpendicular à peça, tá? Pega seu caderno e vai anotando aí. Então, cordão perpendicular, arrastei de forma perpendicular, perceba, os nossos cordões estão saindo do plano aqui, né? Como se estivesse dessa forma. Nossa placa cerâmica, acabei de colocar aqui em cima. Vamos arrastar ela dessa forma, quebrando esse cordão, de forma que esse topo aqui vem parar aqui dentro, esse topo aqui e assim sucessivamente, preenchendo todo o tardós da peça com argamassa, aumentando essa faixa de aderência, garantindo que essa massa vai conseguir gerar uma boa ancoragem, seja ela química, seja ela física, seja ela nos dois casos, tá? Então, quebramos, fizemos aqui bonitinho. 15 minutos, tempo em aberto, formação de película. Legal. Quebramos os cordões após a colocação dos cordões. O que eu recomendo, tá, pessoal? Principalmente em peças um pouco maiores. Ah, Henrique, pô, mas eu tô com uma peça de 1,20 por 1,20, a peça pesa 35 quilos, como eu vou arrastar? Ventosa, pessoal, essa ferramenta magnífica custa R$80, R$70, essa aqui eu considero uma das melhores de alumínio. Você vai colocar duas ventosas, arrastou para a esquerda, arrastou para a direita, resolvido, tá? Aí a norma indica, depois da quebra de cordão, você vem com vibração mecânica, ou seja, martelo de borracha, só para garantir. Só o martelo, Henrique, resolve? Não, galera, não resolve. Por quê? Vamos voltar no nosso cordão aqui, vamos fazer mais macro ainda, ó. Temos o nosso cordãozinho aqui. A hora que você tem a placa cerâmica em cima, temos a nossa placa cerâmica aqui em cima. Você está me falando, ó, você está com martelo. Você está falando que você vai bater aqui e você vai me garantir que isso venha parar aqui. Qual é o detalhe? A hora que bater, é óbvio, né? Você vai embarrigar esse cara. Ó, você vai fazer isso aqui. Tá? Então, qual é a sua tendência, na verdade? Sua tendência é um ponto fraco aqui, ou seja, onde mais tem que ter aderência, e um ponto fraco aqui. Você está formando vazio. Então, não resolve. Só a parte mecânica não resolve, tá? Então, quebra de cordão, porque ao quebrar você vai romper a parte superior e vir para a parte inferior. Aí tem um detalhe. Ah, Henrique, a partir de que dimensão eu preciso fazer dupla colagem? Pessoal, o que é a dupla colagem? Para começar, vamos lá. Tem gente que não sabe. Dupla colagem é quando a gente aplica a argamassa não apenas no contrapiso, como eu acabei de explicar para vocês, né, aqui nos quadros de até 2 metros quadrados, mas também aplicamos no tardós da peça, ou seja, na parte de trás dessa peça. A gente também aplica. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter que aplicar porque a partir de 300 centímetros quadrados, ou seja, a solicitação do nosso piso é muito maior. Então, porque a gente vai acabar tendo que garantir uma maior área de contato, maior superfície de aderência para que esse piso não desplaque, não venha sair, tá bom? Então, a partir de 300 centímetros, a norma define, se você não quer receber um improcedente do fabricante, não quer tomar um processo jurídico, não quer que um perito dê como improcedente seu procedimento, você, a partir de 900 centímetros quadrados, então aqui, ó, dupla colagem, vamos colocar aqui, dupla colagem, 900 centímetros quadrados, isso pela norma, tá, pessoal? Tá definido lá, desde 96, de novo, hein? E a gente tá errando até hoje. Então, a partir de 900 centímetros quadrados, temos que fazer a dupla colagem. Qual é o procedimento? O procedimento se assemelha muito ao anterior. Primeiro a gente vem, parte lisa da peça, da desempenadeira, aplica atrás da peça, parte dentada. Vai no contrapiso, parte lisa, parte dentada. Pessoal, vocês vão ver muito manual de fabricante falando. Parte lisa em um sentido, dentada no tardós em um sentido, dentada no contrapiso no sentido oposto, formando um xadrez. Pessoal, tem alguns estudos fora do país, inclusive esse que eu estou comentando para vocês da NCTA lá nos Estados Unidos, já provam que a eficiência... hoje, muitos fabricantes recomendam fazer a dupla colagem dessa forma. Aqui está do contrapiso,
e aqui vem a do nosso piso nesse sentido. Qual o problema? A gente tem a formação de vazios nas intersecções, porque vai ficar aquele ar aprisionado no meio do nosso xadrez e a gente não vai conseguir tirar ele quebrando o cordão. Então, fora do Brasil, já é recomendado que seja feito dessa forma. Paralelo, os dois no mesmo sentido, tá, pessoal? Ó aqui. Então, a hora que você quebrar, vamos lá, para nosso zoom de novo, né? Então, temos aqui a nossa argamassa que está vindo do piso, tá? E temos a nossa argamassa que está vindo do contrapiso. A gente está entrando com essa para cá, uma vai preencher a outra e no final do dia a gente vai ter alguma coisa semelhante a isso. Ou seja, uma vai preencher o espaço da outra, a gente vai continuar fazendo o arraste, a quebra do cordão pelo arraste, garantindo aí um bom cobrimento no fundo da peça, tá? Uma boa aderência. Então, dupla colagem acima de 200 centímetros. Ah, legal. Henrique, outro fator, eu tô com muito problema que os meus pisos eles estão destacando, tá? Tem que tomar um cuidado muito sério aqui entre as placas cerâmicas, no rejunte que a gente destacou aqui, essa argamassa não pode subir, galera. É muito comum essa argamassa subir entre as placas cerâmicas. Então você tem duas peças, a argamassa ela é rígida, ela não é semiflexível como um rejunte. Então ela não vai permitir essa movimentação, essa dilatação, seja ela por EBU, né, por absorção de umidade, seja ela térmica, ela não vai permitir essa boa dilatação da peça. Quando a peça está aqui, ela aumenta de área, ó, para baixo ela tem o contrapiso, não vai conseguir descer. Então, puf, sobra para cima, não tem saída. Então, muito cuidado com rejunte aqui. Então, ó, 8, limpeza das juntas. Não pode ter excesso de argamassa no meio da junta. Ah, Henrique, o rejunte vai cobrir. Meu amigo, não estou falando de estética, eu estou falando de prática. Eu estou falando do que funciona, do que não vai te gerar retrabalho, a sua assistência técnica não vai ter que voltar nisso. Então, limpeza da junta do seu revestimento cerâmico, da placa, tá bom? Tem que limpar as juntas da placa para que não seja sujo. Outro detalhe, tráfego sobre a placa. Não deve andar em cima da placa recém-assentada, tá, pessoal? Não pode de jeito nenhum. Você, além de perder o nível, não estou entrando nesses critérios aqui, você vai quebrar. Pensa que ela tá ali. É a mesma coisa, você tira o escoramento do seu pilar antes do tempo de cura, você não tira. Estão formando os cristais, ela está gerando aquela cadeia para dar uma boa aderência, você não pode romper esse processo. É aquela ferida que está cicatrizando, você vai e bota o dedo. Você acaba com o procedimento. Então, não pode andar, o pessoal recomenda mínimo de 72 horas para andar. Além disso, rejuntar. Vamos aqui para o nosso nono passo. Rejuntar 72 horas depois do assentamento. Mesma coisa, galera, você tem que deixar a água sair, tem que deixar o seu revestimento argamassado, tem que deixar a cola curar para ter boa eficiência, tá bom? E aí, para fechar o nosso processo, o nosso 10º passo aqui, a gente vai fazer a limpeza superficial para que não tenha problema desse rejunte danificar a estética da nossa peça, encardir, enfim, não dar um bom acabamento. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Tem muito detalhe aqui. Entendam essa questão dos cordões, entendam o que tem que ser feito. Quando é dupla colagem, 900 centímetros quadrados, quebra, pessoal. Para de achar que martelo de borracha está quebrando o cordão. Você quer ter uma certeza? Faz o seguinte, o rapaz foi, quebrou, falou para você, quebrei cordão, fiz. Você vai fazer o quê? Você vai chegar, levantar a peça cerâmica logo após que o rapaz assentou. Vou botar aqui a fotinho para vocês, vocês vão ver como é que tem que estar e como não pode estar, tá bom? Então, quebra o cordão, garante que seu cordão quebrou, de forma que ele não passou do tempo em aberto, tá bom, pessoal? Lembra dos quadros de 2 metros quadrados, não passou desse tempo em aberto, não formou película, você tá colocando a mão, ela tá melando sua mão, não tá saindo com o dedo limpo, tá bom? Porque aí eu te garanto que vai reduzir assombrosamente seus problemas com destacamento de piso.
Fica a dica, se tiver dúvida, manda a pergunta aqui embaixo, é um prazer responder vocês. Tem algum questionamento, vai, fala, que vai ser um prazer ajudar, tá bom? Galera, Engenheiro Henrique Bosco, vamos aí, mais um aprendizado para vocês. Um abraço, até mais.